Bom, então a gente viu aqui até agora no curso que algumas forças são capazes de dar e tirar energia de um sistema. Então isso vai nos permitir criar uma classificação de quando a força ela é conservativa e quando ela não é. Então aqui eu vou mostrar um teste bastante simples que ajuda a gente a encontrar essas forças que a gente chama de forças conservativas. Então, basicamente, eu peço para vocês imaginarem um sistema mecânico representado por esse círculo aqui. Esse círculo aqui, ele vai estar numa configuração que eu vou chamar de configuração inicial. Inicialmente, ele vai estar nessa configuração. E o passo agora, o que eu vou fazer aqui, eu vou começar a prestar atenção na força que eu quero saber se ela é conservativa ou não. E a gente viu que, em particular, que algumas forças dão e tiram energia. Então eu vou olhar para esse sistema aqui, eu vou tentar encontrar nesse sistema uma determinada força que satisfaça essa condição, ou seja, uma força que, F que realiza trabalho. Tá? Então, a primeira coisa que eu estou interessado aqui em saber é se nesse sistema existe alguma força F que realiza trabalho. E realizar trabalho significa dar ou tirar energia. E, e vou prestar atenção nessa força, tá? Porque eu quero saber se essa força F ela é conservativa ou não. O que eu faço aqui é observar esse sistema sob a ação, não precisa ser apenas sob a ação dessa única força, pode ser a ação de várias forças atuando aqui. Mas eu só estou olhando para F, tá? Eu vou ver que esse sistema, vou fazer aí com que esse sistema saia dessa configuração inicial, mas ela retorne para a mesma configuração inicial. Tá? Então o teste que eu estou aplicando para saber se a força F ela é conservativa, é fazer com que a configuração do meu sistema saia dessa situação inicial, mas que no final seja a mesma configuração. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de percurso fechado. O meu sistema sai do lugar, mas retorna para o mesmo lugar, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo bem simples aqui depois dessa explicação, onde a gente vai aplicar o teste para força-peso, por exemplo. Mas a ideia aqui é bastante simples, tá? Eu tiro o meu sistema da configuração inicial, faço uma perturbação no meu sistema, mas essa perturbação faz com que o sistema retorne para a mesma configuração inicial, tá? E aí eu vou olhar como é que a força F se comporta ao longo desse percurso. Por quê? Porque a segunda condição é que o trabalho da força F nesse percurso seja zero. O trabalho realizado pela força F ao longo dessa trajetória é zero. Em outras palavras, significa que toda energia dada eventualmente pela força F ao longo desse caminho, ela vai ser removida na mesma proporção, de tal forma que o trabalho total aqui realizado pela força F seja zero, tá bom? Então essa é a segunda condição que a gente tem para saber se uma força ela é conservativa ou não. E a terceira e última condição que a gente vai analisar é que não depende do caminho que eu escolher aqui. Posso escolher um outro caminho aqui, ó, bastante diferente, mas que volte, ele saia dessa condição inicial, mas ele retorna, o final dele é exatamente a mesma configuração inicial. Tá? Eu posso colocar aqui como a terceira condição, sendo a independência desse caminho, certo? Esse percurso aqui não é único. Qualquer caminho que eu escolher sempre vai dar trabalho realizado pela força F. Em qualquer caminho que eu escolher vai ser sempre zero. Então não depende do caminho escolhido.
Então essas são as 3 condições que eu faço o teste para saber se uma força F ela é conservativa ou não. Em primeiro lugar, eu verifico se naquele sistema a força F realiza o trabalho. Em segundo lugar, eu observo a mudança do meu sistema de uma configuração inicial, ele é modificado, mas ele acaba, no fim, voltando para o mesmo lugar. Se o trabalho realizado pela força F ao longo desse caminho, saindo de uma configuração inicial e retornando para a mesma configuração inicial, se o trabalho realizado pela força F for zero, então satisfaz a segunda condição. E mais, se não depender da escolha do caminho que eu faço, então não importa o caminho que eu escolho para perturbar o meu sistema, o trabalho realizado continua sendo zero pela força F, então, satisfazendo essas 3 condições, eu posso dizer que uma força F é conservativa. Tá bom? Eu sei que está meio abstrato, pode ter ficado parecendo que é um pouco abstrato, mas agora eu vou aplicar para um caso bem simples mesmo, muito simples, mas que vai ser importante para vocês verem como é que a gente classifica uma força como conservativa. Então, olha só, vamos imaginar aqui a superfície, aqui, o solo, e uma bola em repouso aqui nesse chão. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar essa bola e levantar ela a uma altura de 1,5 m. Então eu vou pegar essa bola, vou levantar ela nessa altura aqui, H igual a 1,5 metros. Aqui é o nosso H igual a 0 metros. E a altura do chão eu chamei de 0. Bom, eu não estou interessado na força que eu aplico sobre a bola. Eu vou estar interessado aqui em estudar como é que a força peso da bola se comporta ao longo dessa modificação que eu estou fazendo, desse procedimento que eu estou fazendo com a bola. Porque depois que eu levantei ela a 1,5 m, lembra que eu tenho que voltar com a bola para o chão. Porque a configuração inicial era a bola no chão. Eu levantei a bola a 1,5 m para retornar com a bola para a configuração inicial, eu tenho que devolvê-la para o chão. Simples assim. Então, não importa que eu poderia ter subido 5 metros, 80 metros, não importa. O início e o fim são o mesmo. Eu pego a bola, vamos supor que eu esteja em Resende, eu pego uma bola, ponho embaixo do braço e vou até o Rio de Janeiro. Passo meu dia lá no Rio de Janeiro, jogo bola na praia, jogo a bola, futebol com aquela bola na praia, ponho ela embaixo do braço, volto para Resende e coloco no mesmo lugar que eu peguei ela. Entenderam a ideia de percurso, deslocamento e mais um deslocamento fechado, né? Porque a bola estava aqui no chão, eu fiz o que eu quis com ela depois, mas no fim eu devolvi ela para o mesmo ponto no chão. Qual que é o trabalho realizado pela força-peso ao longo de todo esse caminho? O trabalho realizado pela força-peso, vocês viram que é menos mg, o peso do objeto, que no caso aqui é a nossa bola, altura final menos altura inicial. É assim que a gente calcula o trabalho realizado pela força-peso. A única coisa que importa são os deslocamentos verticais, lembra que eu explorei isso no exemplo anterior? Só importa a diferença de altura que a bola estava no fim para o início. Olha a bola aqui, no início ela estava no chão e no fim ela voltou para o chão. Portanto, qual é o trabalho realizado pela força-peso ao longo de toda essa trajetória? É zero. Toda a energia que foi tirada da bola pela força-peso e depois dada de novo para ir até o Rio de Janeiro e voltar para Resende, todo o trabalho realizado pela força-peso ao longo de todo esse caminho enorme, né, vai ser zero. Tá? Então, a energia dada pela força-peso para a bola vai ser, no fim das contas, vai ser zero.
Porque a força-peso só está interessada na situação final e inicial, para calcular a energia líquida que ela dá e tira pro objeto. E nesse caso aí, como as alturas finais e iniciais são as mesmas, o trabalho realizado pela força-peso é zero, tá bom? Não houve deslocamento na vertical, tá? Então, é, então passou no primeiro e no segundo teste. Falta o terceiro. Se ao invés de ter ido para o Rio de Janeiro, eu tivesse ido para Itatiaia, subido o Pico das Agulhas Negras e descido de novo e devolvido a bola para o mesmo local, para o mesmo nível, né, para o nível do chão aqui, eu continuo tendo a altura final igual à altura inicial. E aí, nesse caso, o trabalho realizado pela força-peso também vai dar zero. Não importa o caminho não importa para qual cidade eu vá, a bola retornando para o chão da minha casa, o trabalho realizado sempre vai dar zero, não importa a trajetória não importa a cidade que eu vá, entendeu? Então essas três condições aqui são satisfeitas e isso vale sempre para a força-peso. É por isso que a força-peso é conservativa. Entenderam quando o que a gente quer dizer por uma força ser conservativa? É ela satisfazer essas três condições, tá bom? Espero que vocês tenham entendido como que a gente classifica uma força como conservativa, porque essas forças elas são bem especiais. E eu vou dizer agora por que ela é bem especial.